convidar agora Alessandro Borzagli, que irá falar sobre os rios invisíveis da metrópole mineira. Ele é graduado e mestrando em Geografia pela PUC Minas e Alessandro é pesquisador atuante nas áreas relacionadas ao espaço urbano, com ênfase em Geografia e História das cidades. Borzagli também é autor dos livros Rios Invisíveis da Metrópole Mineira, Belo Horizonte em Pedaços, Fragmentos de uma Cidade em Eterna Construção e Turbulenta Modernidade, o Art Deco em Belo Horizonte, 1930-1950. Por favor. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha pesquisa, né? Uma pesquisa de alguns anos, já, na verdade, de uma década, ano que vem vai fazer 10 anos, que acabou culminando no livro, né, no Rios Invisíveis da Metrópole Mineira, que fala do processo de desenvolvimento urbano de Belo Horizonte sob a ótica das canalizações. Vou falar um pouquinho, né, rapidinho de como que eu cheguei, como que eu entrei, né, entrei de cabeça, né, na rede hidrográfica aqui da capital. Eu comecei ainda na minha graduação a pesquisar sobre Belo Horizonte, porque existiam muitas, minha linha de pesquisa que eu mais atuo é geografia urbana histórica, né, ou geografia histórica. No final da década passada, eu comecei a empreender algumas pesquisas, né, de forma independente sobre o processo de desenvolvimento de Belo Horizonte, exatamente por existirem inúmeras lacunas em toda essa historiografia. Ao mesmo tempo que eu me deparei com essas imagens, né, dos elementos naturais desaparecendo ao longo, né, de todo desse crescimento, dessa metrópole mineira, como nesse caso aqui, na Avenida João Pinheiro, as árvores, né, que embelezavam toda a zona planejada de Belo Horizonte, e ao mesmo tempo dos seus cortes, poucas décadas mais tarde, né, que é no caso... Peraí que eu estou... Aqui, achei. Que é, no caso, aqui para um estreitamento da Praça da Liberdade, corte dos ficos para alargamento das vias. E essa pesquisa, gente, quando eu me vi com material muito grande, muito farto nas mãos, resolvi publicar na internet, né, para as pessoas terem acesso amplo, geral e restrito sobre a história de Belo Horizonte, né, inclusive sobre o lado B da história de Belo Horizonte. E a pesquisa foi evoluindo, que culminou nos livros. Primeiro, de início, Rios Invisíveis da Metrópole Mineira, o encarte. No ano passado também lancei o Belo Horizonte Pedaço e o Art Deco. E agora, desde já fazendo convite aqui para vocês, né, dia 9 de dezembro, no Museu das Minas e Metal, eu irei fazer o lançamento desses 2 volumes aqui, sob a sombra do Curral del Rey, né, dentro das comemorações de 120 anos de inauguração da capital. Que aí também aqui eu falo sobre água novamente, né, que é claro a temática aqui de hoje, e falo de outras coisas mais, estradas, Avenida Afonso Pena, o Arraial, etc. São 2 volumes que ficaram até muito grandes, eu não pretendia que ficassem tão grandes, né, ficaram com quase 700 páginas. É muito livro, muita imagem também, inclusive. Mas aí eu vou falar para vocês um pouquinho, de uma forma bem sucinta, de toda essa evolução, né, dessa cobertura da rede hidrográfica da capital mineira, né, Rios Invisíveis da Metrópole Mineira. Uma imagem até muito interessante, né, que apesar da canalização, as pessoas ainda possuem um convívio relativo, né, com Ribeirão Arrudas ali na região central. Nesse trecho aí ele já desapareceu da paisagem urbana. Não vou entrar na atualidade, gente, até por questão de tempo, deixo para o Roberto, deixo para o pessoal falar mais da atualidade, né? Então, eu vou abordar rapidamente aqui 3 períodos de desenvolvimento urbano de Belo Horizonte, né? 1897 1930, capital inaugurada em obras, o término das primeiras canalizações na zona urbana planejada, ou seja, o tecido urbano inserido dentro da Avenida do Contorno. 1930 63, canalizações das terras adjacentes à Avenida do Contorno, ali a zona suburbana, os córregos da Avenida Pedro II, Antônio Carlos, até 63, e 63 a 78, veio a cobertura maciça da rede hidrográfica da capital para alargamento de vias, ganhos de terras aí para
para especulação imobiliária, etc. Paro em 78. Aqui só uma linha do tempo rápida, não sei se está dando para ver direitinho, mas desde a inauguração, nós vamos parar mais ou menos aqui, na cobertura do córrego do Pastinho. Essa atualidade aqui hoje eu não abordo. E 54, só para já, não sei se vocês ficaram curiosos, né? Aqui significa a consolidação da cidade industrial, inauguração da Manesma, o Arrudas, os peixes desapareceram dele aqui na zona planejada. Mas vamos lá. Belo Horizonte, gente, um dos motivos principais alegados para a escolha do sítio que veio abrigar a nova capital foi a sua rede hidrográfica, né? Essas águas belíssimas que vertem da Serra do Curral, que tem ou seja, o sítio do Arraial do Curral del Rei. Vocês podem ver aqui ao centro, isso aqui é uma planta geodésica, topográfica e cadastral de 1895, um esboço da Avenida do Contorno, né? O tecido do Arraial do Curral del Rei, nesse período já era Arraial de Belo Horizonte, o nome já havia sido modificado, né? E a rede hidrográfica notável, né? Os córregos aqui do Leitão. Nós nos encontramos aqui na bacia do córrego do Leitão, né? Que é um afluente do Ribeirão Arrudas. O Ribeirão Arrudas, córrego do Acabamundo, córrego da Serra, a leste aqui, no nosso caso aqui oeste, córrego do Cardoso Santa Efigênia e córrego dos Pintos, na Avenida Francisco Sá, bairro Gutierrez. Mas apesar, gente, de toda essa escolha, e os relatórios oficiais trazem isso, os periódicos do período, que a rede hidrográfica foi importante, etc., ela foi desconsiderada no livro eu trato como ignoradas, né? Mas ignoradas, gente, entende-se como desconsideradas, por favor, porque a comissão construtora tinha pleno conhecimento da rede hidrográfica da capital, mas elas foram desconsideradas ou ignoradas na elaboração da planta, desse tecido urbano que nós conhecemos atualmente, salvo algumas modificações, né? Exceção feita ao Ribeirão Arrudas, que na planta ele já se encontrava retificado e canalizado de acordo com o tecido, com essa malha rígida aí da capital. Os demais cursos d'água, 1, 2 e 3 ali, 1 Serra, 2 Acabamundo, 3 Leitão, foram desconsiderados, ignorados, né? E pós-1897, postergados para as administrações futuras resolverem o problema da inserção de todas essas correntes d'água no tecido urbano da capital. E nesse período, gente, apesar de tudo, só rapidinho uma observação, as águas foram oficialmente aí como uma das principais condicionantes para a escolha do sítio, mas, na verdade, a especulação chegou nessas terras aqui 3 anos antes da escolha, 1890. Esse próximo livro que eu vou lançar agora na próxima semana, ele traz exatamente essas informações de que em 1890, 91, já existiam bancos aqui, sociedades capitalistas, ocupação de terrenos devolutos por parte ou da população menos abastada ou mais abastada, inclusive. Ou seja, a especulação chegou antes mesmo da escolha oficial da capital, né? Inaugurado em obras em 1897, Belo Horizonte, o arraial foi completamente arrasado para a construção da capital. Inaugurado em obras, vocês podem ver que os cursos d'água eles continuaram ainda em leito natural entre 1897 e a primeira metade da década de 20. Então, era uma cidade que apresentava, dentro da Avenida do Contorno, imensos vazios urbanos, né? Um pouco mais de 70% da população se concentrava às margens, na zona suburbana, às margens da Avenida do Contorno, formando mais ou menos um anfiteatro com os bairros Floresta, Lagoinha, Carlos Prates, ali, eles ficam todos ali na região norte, em direção ao oeste da capital. E essas paisagens aqui muito bonitas, no caso aqui a construção do emissário em 1896 da margem direita do Arrudas, o córrego do Acabamundo, correspondente ao Parque Municipal, e essa imagem linda dessa cascata, também do Acabamundo, em 1904, gente. Essa cascata ela ficava ali ao lado, com certeza muitos de vocês aqui já conhecem essa imagem aí, né? Ela ficava ali ao lado do Palácio das Artes, naquela aresta da Avenida Carandaí. É interessante que essa cascata ela existiu até a década de 50, viu? Para vocês verem como que persistiu, né? Essas paisagens mais bucólicas dentro da capital.
Essas três imagens agora, elas são bem interessantes. A imagem superior esquerda, vocês podem ver o Ribeirão Arrudas em leito natural, na década de 10, exatamente nesse período que não ocorreram intervenções na rede hidrográfica da capital, salvo o trecho ali, uns 200 a 300 metros em frente à Praça da Estação, que ele foi retificado e parcialmente canalizado. Essa imagem chama muita atenção porque vocês podem ver que o Ribeirão Arrudas é um ribeirão modesto, grandes rios nós aqui dentro do município nós não possuímos, né? Só o Rio das Velhas aqui, que realmente Belo Horizonte ela não foi, também, ela não veio aqui para essa região mais central do estado à toa, próximo do Rio das Velhas, né? Um rio importantíssimo, não preciso nem falar isso aqui, né? E você legar todo o transporte do esgoto da zona planejada da margem direita da cidade para um ribeirão modesto, que no período da estiagem ele não possuía um palmo d'água, isso relatos das pessoas que nadaram no Arrudas, que pescaram inclusive no Arrudas, isso já foi uma realidade, certamente voltará a ser, né? Que o Ribeirão, eles costumavam descer na região central e subir pelo curso d'água até os bairros ali, o Prado, Barro Preto, por dentro do curso d'água, né? Era um curso d'água cristalino, muito encachoeirado, e é um absurdo, é um crime você legar a um ribeirão modesto o transporte de todo o esgoto de cerca de 1 milhão de habitantes, né? Isso aí eu acho que não preciso nem falar aqui. Aqui só para vocês verem mesmo, a região ali do Vale do Ribeirão Arrudas, na região central, existem pouquíssimas imagens, eu gosto muito de trabalhar com imagens, não só escrita, mas também imagens para que as pessoas visualizem, né, toda essa mudança que ocorreu na paisagem urbana, né, no espaço urbano de Belo Horizonte. Então, existem, nesse período, dos primeiros anos até o início da década de 20, existem pouquíssimas imagens relacionadas aos cursos d'água da capital, exatamente por se encontrarem em leito natural. Porque isso não era considerado, isso era como se fosse um elemento alienígena dentro da capital, né? Essa capital toda planejada, dentro desse todo vanguardismo republicano, etc. Bem, Belo Horizonte passou por um período de estagnação na Primeira Guerra Mundial, né, década de 20. Era um período, inclusive, gente, que a cidade não apresentava muitos problemas em questão das enchentes, né, dos fenômenos naturais, dos transbordamentos, salvo uma enchente muito forte que ocorreu em 1915. Na verdade, em 1899 aconteceu uma enchente muito séria. Em 1915 alagou as partes baixas ali no Baixo Centro, perto da estação, perto da Lagoinha, onde dois cursos d'água, existe a confluência de dois cursos d'água no Ribeirão Arrudas, né? Ali uma planície bem considerável. Mas nesse período, até a década de 20, os cursos d'água não apresentavam problemas, né, para a cidade, se é que se pode referir-se dessa maneira, né? Vamos lá. Década de 20, Belo Horizonte, que se encontrava estagnada em relação ao crescimento urbano, voltou a crescer, veio a necessidade de expandir o tecido urbano para os vales do Leitão e do Acabamundo, onde nós nos encontramos aqui, próximo, aqui na região da Praça Raul Soares, Barro Preto, eram favelas, para vocês terem uma ideia. O tecido urbano planejado não havia chegado para esses lados aqui. E veio, então, as primeiras intervenções nos cursos d'água da capital. No caso aqui, o Ribeirão Arrudas, na primeira metade da década de 20, ali na Avenida Oiapoque, perto da Avenida do Contorno. Eu deveria ter inserido um outro mapa aqui, só para vocês se localizarem. Mas acabou que nessa correria loucura aí, pós-graduação, etc., o bicho está pegando e acaba que acontece um lapso, né? E um geógrafo esquecer de colocar vários mapas aí é complicado, mas vamos lá. Primeiro, aqui na região da Avenida Oiapoque, preparação para a canalização do Arrudas. Essa imagem ela é muito interessante, porque vocês podem ver duas redes primárias despejando os esgotos in natura no Ribeirão Arrudas, aqui na Avenida dos Andradas, ali na região do bairro Santa Efigênia. Para vocês terem uma ideia, nesse período eram 16 redes primárias que despejavam esgoto no Ribeirão em um trecho de mais ou menos 3 a 4 quilômetros. Os relatos do período, não só dos jornais, mas também dos próprios engenheiros da prefeitura, eles afirmam que existiam ali em frente à estação central, na estiagem, verdadeiros depósitos de materiais fecais. Essa é a palavra dos engenheiros, que você não conseguia ficar muitos minutos ali na região da Praça da Estação.
porta de entrada da capital, né? Então vocês imaginam o quão insalubre era, né? Ribeirão, aqui também a confluência do Acabamundo no Parque Municipal com Ribeirão Arrudas, esse trecho se encontra atualmente coberto. É muito interessante porque o emissário, cuja construção foi iniciada pela comissão construtora, nesse período ele já não comportava conduzir todo o esgoto, né, coletado na margem direita do Arrudas para o próprio Ribeirão, né? Na verdade, você tirava o esgoto aqui e despejava ali, não resolvia absolutamente nada. Mas a necessidade era tirar esse esgoto dos limites da Avenida do Contorno. Então, foram feitos no emissário diversas aberturas para despejar o excedente nos cursos d'água. Essa é uma foto até muito interessante, que estava perdida por aí. E, aqui não está dando para ver muito bem, mas alguns barqueiros aqui no Ribeirão Arrudas, na Avenida dos Andradas com a Avenida Silviano Brandão, onde existiu até há pouco tempo a ponte da Rua Felipe Camarão. São imagens muito bonitas, né? Essa imagem aqui ela é bem interessante porque toda essa intervenção na rede hidrográfica da capital na segunda metade da década de 20, o córrego do Leitão ele é bem, exatamente para a expansão, né? E da fuga das camadas mais abastadas aqui, que moravam aqui na região central, eles migraram quase todos para o bairro de Lourdes. Alguns ficaram ali na região fora, né, na suburbana, na Lagoinha, nas grandes chácaras que existiam aqui. Vocês podem ver 3 momentos bem interessantes. 1928, o Leitão parcialmente canalizado e retificado. 1930, já com todos os embelezamentos, né, balaustradas, posteriormente veio os postes, pontes de arco em pedra argamassada, alvenaria de pedra, né, como as margens. E 10 anos, na verdade 9 anos após essa imagem aqui, o vale essas 3 imagens correspondem à Rua São Paulo, o vale do córrego do Leitão já completamente adensado, né? E o curso d'água encerrado em um canal artificial. Daí, pós 1930, veio todas as justificativas, né, por parte do poder público. Primeira justificativa, que aparece em todos os relatórios que tratam a questão das canalizações, enchentes. Ou seja, erradicação dos transbordamentos. O que vocês me dizem disso? Nada, né? O que aconteceu, na verdade, pós 1930, veio no período, veio uma chuva considerável, né? Uma chuva de grande magnitude nesse período. Todos os cursos d'água que anteriormente não apresentavam problemas para a capital, para a cidade, né? Todos saíram do seu leito, do seu canal artificial e arrasaram os fundos de vale. Ou seja, a técnica aí da canalização já se mostrou que deveria ser descontinuada, né? Deveria ser abandonada. Só um minuto. Senão eu chego no fim do dia sem voz. Complicado. Ou seja, mais claro, obviamente a canalização não foi abandonada, né? Até hoje é quase aí a técnica única, né, para intervenção dos cursos d'água. Incremento do erário municipal, exatamente a partir da venda. Belo Horizonte é uma cidade, uma repartição do Estado que vivia de uma mesada anual, e o governador, a partir dessa mesada, escolhia os prefeitos da capital, né, as pessoas que iriam administrar a capital, até 47 foi essa realidade. Cada canalização, para vocês terem uma ideia, intervenção de um trecho de 3 a 4 quilômetros do Acabamundo, o município arrecadou 600% perante o investimento, né, que foi realizado. O Leitão foi cerca de 900%, ou seja, era muito dinheiro para o município quebrado, canalização não ia parar, elas não iam parar essas intervenções. Especulação, demanda por terra, que eu já comentei aqui com vocês, regularização da cidade oficial de acordo com a planta de 1895, isso era inquestionável, salvo algumas modificações para receberem os canais dos cursos d'água, saneamento da cidade a partir da construção de rede de esgotos emissária ao longo dos canais, né? Como eu falei para vocês, não resolviam absolutamente nada, estação de tratamento de esgoto, que foi a área para despejo dos esgotos, né? Filtração do solo, aquela coisa toda, foi cogitada pela comissão construtora nos primeiros anos da capital. Esse período de 25 a 76 foi completamente esquecida, então não existia isso, você interceptava esgoto aqui e jogava no curso d'água 3, 4 quilômetros abaixo. Quem
se encontrasse fora da Avenida do Contorno, que se virasse com insalubridade. Embelezamento, inserção, isso vocês podem observar com pontes, com esses coretos, balaustradas, etc., dentro da zona planejada. As canalizações fora da zona planejada foram feitas de uma forma completamente diferente. E a cidade ainda era pensada para as pessoas, apesar disso tudo aqui, né? Não para os automóveis. Como é aí há 60 anos, né? Há 6 décadas pelo menos. Aqui só a linha do tempo, só para mostrar, nós estamos mais ou menos aqui, nesse pedacinho, ou seja, alguns cursos d'água ainda se encontravam livres de esgotos e outras coisas mais, apesar dos esgotos serem despejados nas águas desde 1897, desde a inauguração da capital. Pós-1930, parte das águas da zona planejada canalizadas, as canalizações foram estendidas para fora, para os bairros adjacentes. No caso, à esquerda, Córrego da Lagoinha, Córrego do Pastinho, desculpa, na Avenida Pedro II. Vocês podem ver que é uma canalização mais tosca, inclusive, né? E Avenida Antônio Carlos, Córrego da Lagoinha. Essas canalizações foram realizadas entre 35 e 37 sob a alegação de construção dos emissários, dos interceptores, né? Que também na margem esquerda ainda existia. Então o esgoto era coletado e despejado dentro mesmo do bairro, no Ribeirão Arrudas. Resolvia absolutamente nada. Existem muitos relatos desse período aí que falam de toda essa questão insalubre da Lagoinha, que já é zona boêmia, afamada e outras coisas mais. E é interessante porque a canalização do Córrego da Lagoinha não só desapropriou uma grande faixa de terra, que foi posteriormente repassadas para os agentes imobiliários, mas também decretou a primeira fragmentação do bairro, que ficou ali uma parte à esquerda de Antônio Carlos, a parte mais boêmia ali à direita de Antônio Carlos, né, à direita do Córrego da Lagoinha. As canalizações, como eu falei, elas foram estendidas para fora, e a partir do plano de avenidas radiais, também do final da década de 30, feito por Lincoln Continentino, porque Belo Horizonte apresentava problemas sérios de tráfego nesse período, é uma cidade que não parava de crescer, né? Então, para uma rápida ligação entre a cidade industrial e a zona planejada, em 1941, Juscelino Kubitschek, que era prefeito aqui, começou a construção, a abertura das avenidas radiais propostas por Continentino. Avenida Antônio Carlos, Avenida Pedro II, até o aeroporto Carlos Prates, a extensão da Avenida Amazonas até a cidade industrial, posteriormente até Pará de Minas, e a Avenida Tereza Cristina, ao longo do Ribeirão Arrudas, né? Continentino, ele sugeriu um parque linear para esse trecho. Só que Juscelino, para variar, rechaçou essa ideia, empreendeu a canalização do Arrudas, só que foi abandonada após 1945, quando ele saiu da prefeitura, né? Getúlio Vargas caiu, foi deposto, Juscelino foi obrigado a sair, assim como Benedito Valadares. E toda essa faixa aí ao longo do Arrudas foi ocupada pelos operários, por algumas favelas, né? Vila dos Marmiteiros, etc. Que aqui, pelo tempo, eu não vou entrar nessa questão. Pós-1945, gente, os rios urbanos e suburbanos da zona planejada e adjacente já se encontravam canalizados. Em 1947 veio a emancipação de Belo Horizonte, a população elegeu o prefeito, né, pela primeira vez. Belo Horizonte quebrou novamente porque acabou a verba, acabou a mesada do Estado, né? Veio o grande crescimento pós-1950, metropolização, disparidade dos serviços, equipamentos urbanos não chegavam, não acompanhava todo esse crescimento do tecido urbano, né? Problema de inúmeras esferas, inúmeros problemas, né, que surgiram na cidade, ao mesmo tempo que as favelas aumentavam, exatamente pela questão da pressão urbana que expulsava os últimos moradores, os últimos operários aqui da zona planejada, eles foram para onde? Cabeceiras e os fundos de vale, né? Aí, em todo esse contexto, cidade crescendo demais, impermeabilização do solo, os emissários não davam mais conta, os rios foram sendo, as águas urbanas, né, recebendo cada vez mais esgotos, né? Veio essa marginalização das águas, favelas, esgoto demais, depósito de lixo, porque a coleta de lixo aqui em Belo Horizonte era terrível. Veio a inversão de valores, então toda aquela ideia de que Belo Horizonte, com aquela coisa bucólica, né? Inclusive ocorreram regatas no Ribeirão Arrudas na década de 30,
local de lazer, de ócio, balneabilidade, etc., veio aquela coisa de você querer rechaçar os cursos d'água da capital, né? Isso foi muito bem assimilado pela população, que não é estranho, né? Porque toda essa cultura de águas aí que vem lá desde Portugal, as casas voltadas para os fundos, as costas para os fundos de vale, as águas levam todas as imundícies, etc. Não é de se estranhar, né, que ocorrer essa inversão de valores. As águas passaram a ser execradas pela sociedade, pela população, que passaram a exigir cada vez uma solução mais rápida para essas mazelas, esses problemas. Ao mesmo tempo que veio desmatamento, soterramento de nascentes, diminuição da vazão, ou seja, a água era trocada por esgoto, e como eu falei para vocês, cidade industrial, sentença de morte do Ribeirão Arrudas, né? Em 1954, inauguração da Manesma, as pessoas que pescavam ali no bairro Lagoinha, os peixes desapareceram, tudo desapareceu, acabou-se o que era doce, né? Então, nós nos encontramos rapidinho nesse limiar aqui, agora eu vou andar um pouquinho mais rápido. Aqui, duas imagens bem interessantes, que elas correspondem a uma grande enchente que ocorreu em 48. O Tarcílio Negrão de Lima, que era prefeito, para tentar resolver o problema, ele mandou remover a alvenaria para aumentar de pedra ao longo do canal do córrego do Acabamundo na rua Professor Moraes. Não resolvia absolutamente nada, porque eram removidas essa alvenaria, só que a alvenaria continuava na Avenida Afonso Pena. O represamento das águas na Afonso Pena vinha arrebentando tudo ao montante. Existiam até pessoas especializadas em retirar do canal do Acabamundo automóveis e outras coisas mais. E aqui essa barragem, e também ele retomou as ideias das barragens de retenção dos antigos açudes da Comissão Construtora da Nova Capital, né? Aqui no caso o açude, a barragem do Acabamundo, ali na Praça JK, onde atualmente é a Praça JK, e veio também a barragem do Leitão, a barragem Santa Lúcia. Vou contar rapidinho aqui. Meu tempo já está acabando, mas é muito interessante que essa barragem, as obras começaram em 49, 51 ela foi abandonada, 74 as obras foram retomadas. Em 75 ela foi inaugurada, após o município passar 3 dias enchendo essa barragem com caminhão-pipa, para ter água para a inauguração. Isso é uma bizarrice sem tamanho. Inaugurado, tudo bonitinho, aquela coisa toda, prefeito, governador, militares, etc. 2 dias depois a barragem estoura. Ou seja, então foi no domingo de manhã, foi até muito interessante as entrevistas, que menino brincando na Avenida Uruguai, aí desceu quase 1 metro de lama, levou menino, levou gente passeando com cachorro, o carro, e lameou o Uruguai inteiro. Existia todo um sistema de manilhas por baixo da barragem, que mais de 2 décadas aí só descendo sedimentos, né? Ficavam ali acumulados no barramento. Desconheciam essa rede desse sistema todo de manilhas, que inclusive consta no relatório dos prefeitos. A água começou a sair por ali, foi estourando a barragem, acabou estourando tudo. Posteriormente foi aterrada, virou Praça JK. Aí, gente, todo esse contexto, vou correr rapidinho aqui, na década de 60 não havia mais lugar para os rios na metrópole, né? De tudo isso que eu já falei rapidamente aqui para vocês. Carone iniciou supressão dos elementos naturais, em 63 veio o início da cobertura do Acabamundo. Oswaldo Pieruccetti, que é o prefeito da barragem que estourou lá, que ele foi prefeito biônico aqui 2 vezes. E iniciou uma nova reforma urbana patrocinada pelo governo norte-americano, pelos estadunidenses, nova BH 66, um novo surto de canalizações. Aí veio asfaltamentos, pressão de canteiros centrais, cobertura de cursos d'água, uma coisa de louco. Está tudo nos Rios Invisíveis. E Souza Lima, prefeito posterior a Pieruccetti, sentença de morte dos cursos d'água, né? Nas obras de canalização está a solução para o problema sanitário e o das enchentes. Aqui o início da cobertura do Acabamundo, alargamento, aprofundamento, 63. 65 ele coberto, esse tapete de asfalto aqui da rua Professor Moraes, né? Leitão, 1970 também, o início da cobertura do curso d'água, também para a abertura da Avenida Prudente Moraes. E aqui, as propagandas do período, elas são, no mínimo, tem muita palavra para descrever, eu não sei se é hilário, se é bizarro, seja lá o que for. Essa hidrofobia, né, do poder público, é o auge dela, na década de 60, 70. Do Sion, Acabamundo já era, ele virou a Avenida Uruguai. Ou no caso do córrego do Leitão, o Leitão entrou pelo cano, ele merecia. São propagandas assim que, no mínimo, assustadoras, né? E
Posterior às obras, né, dia da inauguração, o acabamundo já era obrigado o prefeito, claro que era o município que espalhava essas faixas, aí o prefeito, o superintendente, a população marchava sobre esse território lindo, asfaltado, conquistado, né, que na verdade é uma guerra sem vencedores. Essa que é a verdade. Esse período, gente, vocês podem ver que eu falei muito da bacia do Ribeirão Arrudas. A bacia do Ribeirão da Onça, de fato, ela começou a ter as canalizações chegaram lá, salvo algumas canalizações da década de 30, algumas coisas mais pontuais, mas elas chegaram na década de 70. Então, no livro eu abordo muito pouco essa questão do Cachoeirinha, porque agora, esse ano, que começaram a aparecer as informações. Ou seja, 74, 76, início ali da abertura, para a abertura da Avenida Bernardo Vasconcelos, né? E aqui o final, o recorte que eu fiz, que eu comentei com vocês, com a cobertura do Pastinho, que foi o último curso d'água dessa primeira leva das canalizações a serem cobertas. Exceção o Ribeirão Arrudas, né, que vem sendo aí sistematicamente coberto de uma década para cá. Então, nós vamos parar aqui. Atualidade deixo para vocês. No livro tem mais alguma coisa. E aqui só umas imagens interessantes e uma citação de um artigo de um geógrafo, do Diego Contaldo de Lara, muito interessante. Relacionado, não vou ler aqui porque meu tempo já esgotou, mas deixar aberto aí para vocês lerem rapidinho, só descrever rapidinho essas três imagens, que elas são bem interessantes, né? Essa aqui, 2011, 2013, Boulevard Arrudas, cobertura do Ribeirão Arrudas, e 2015, que eu desci, eu excursionei no leito do Ribeirão Arrudas. A primeira foi muito legal, muito bonitinho. Nessa segunda vez que eu desci, a polícia estava me esperando lá no topo ali perto da rodoviária. Eles ficaram falando na minha cabeça uns 20 minutos, o que eu fui fazer no leito do Ribeirão, foi uma confusão. Não vou nem entrar em detalhe aqui não, mas me deu uma dorzinha de cabeça, viu? Essas pesquisas de campo, elas são muito interessantes, né? Já tive que sair correndo de lugar, já mostraram metralhadora, contar isso um dia. Minha esposa também é pesquisadora, trabalha com água também, uma vez me deixou trancado de fora do carro, é uma confusão danada. Pensei que eu ia até pular dentro do Ribeirão Pampulha e sair nadando. Bem, é isso. Os livros, informações, tem a página também do Curral del Rei no Facebook, Rios Invisíveis da Metrópole Mineira, e, desde já, convido todos vocês, dia 9 de dezembro, às 15 horas, lá no Museu das Minas e Metal, para o lançamento do Sob a Sombra do Curral del Rei. Por enquanto, são meus últimos livros, agora eu vou passar um tempinho sem fazer livro também. Chega, né? Obrigado.